Investir no Brasil é, por definição, um investimento de risco. Se por um lado a gente encontra ótimas empresas para investir na Bolsa Brasileira, o que gera grandes oportunidades de tempos em tempos, por outro, a gente sempre estará refém do real, uma moeda que não importa para o resto do mundo. O valor do real depende quase que exclusivamente da confiança que o mercado global tem no Brasil. E vamos ser sinceros, essa confiança oscila mais que montanha-russa. Só para você ter uma ideia, desde que o real foi criado ali em 1994, nem faz muito tempo, tá? Ele já perdeu mais de 85% do seu poder de compra, enquanto o dólar segue sendo a moeda de reserva global. Ou seja, grandes negociações entre os países ainda dependem do dólar, e é muito difícil mudar isso, uma vez que confiança e credibilidade não nasce da noite pro dia. Enquanto a nossa grana no Brasil tende a perder valor com o passar do tempo, as maiores, mais lucrativas e mais inovadoras empresas do planeta, tipo Amazon, Apple, Microsoft, todos estão nos Estados Unidos. Ignorar isso geralmente é falta de conhecimento dos brasileiros, ou então insanidade financeira mesmo. Então hoje eu vou te mostrar um passo a passo prático de tudo que você precisa saber para criar sua primeira conta internacional gratuita, comprar e guardar teus primeiros dólares lá no exterior e o principal, como escolher onde investir, mesmo que você não saiba nada de inglês ou de mercado financeiro. Antigamente, ter conta lá fora era coisa de milionário, exigia que você passasse por muita burocracia, que você pagasse taxas absurdas, às vezes até que fizesse viagens. Hoje, graças a várias fintechs globais que a gente tem aqui no Brasil, você consegue fazer isso usando um celular. Eu vou usar aqui no nosso exemplo o app da Nomad, porque não paga taxa de abertura, não paga taxa de manutenção e a gente tem acesso a um dólar chamado dólar comercial, que ele é uma cotação mais barata do que o dólar que geralmente é vendido nas casas de câmbio, que é o dólar de turismo. Aqui a gente paga mais barato nesse dólar. Primeira coisa que você vai fazer é pegar o teu celular e abrir a loja de aplicativos e procurar pelo nome Nomad, certo? Que é a conta internacional gratuita que você não paga taxa de abertura, você não paga taxa de manutenção e você tem acesso a uma taxa de câmbio mais barata. Abre a tua conta aqui na página inicial, baixou o aplicativo, na página inicial tem para abrir tua conta. Vão te perguntar basicamente teu nome completo, CPF, data de nascimento, é um cadastro bem simples de fazer, mas é importante que você faça o quanto antes porque tem uma aprovação de documentação, porque é uma instituição financeira e ela pode demorar até 48 horas. Então é bom que você faça isso o quanto antes para poder estar liberado para utilizar a tua conta internacional, certo? Logo em seguida, ele vai te perguntar se você tem algum código promocional. Esse código promocional, ele te dá acesso a algum bônus dentro da plataforma. Se você quiser utilizar o meu, é o Igor20. Ele vai te dar até 20 dólares de cashback no teu primeiro câmbio. Ou seja, você vai comprar os teus dólares e você vai ganhar um cashback, um bônus gratuito de volta de até 20 dólares, que dá aí na cotação atual aí uns 120 reais. Não vai deixar ninguém rico, mas é um incentivo a mais aí para você começar a investir e comprar teus primeiros dólares a teu patrimônio, né? Conta aberta, agora a gente precisa colocar os nossos reais e converter para dólar, para ter assim acesso ao mercado internacional. Agora com o teu aplicativo aberto, a gente vai aqui na opção adicionar dinheiro e aí ele vai te perguntar se você quer colocar dinheiro na sua conta internacional ou na sua conta de investimentos. E aí vai depender se você tá querendo utilizar aquele dinheiro para gastar, né, em viagens internacionais, ou tá querendo aquele dinheiro para guardar, para investir para longo prazo, certo? Eu vou aqui no caso utilizar a minha conta internacional, certo? Mas aí o processo é o mesmo. Aí ele vai me perguntar aqui, ó, você quer colocar quanto? Ele tá me dando a opção de colocar 50 reais. Eu vou colocar 200 reais. Aí ele calcula para mim que convertendo tá dando 34 dólares, eu avanço e ele vai perguntar, você quer pagar como? Cartão de crédito ou saldo em reais? Eu vou pagar em saldo em reais. E aqui ele já me mostra uma chave Pix para eu fazer aqui minha transferência. Eu posso apertar no botãozinho de copiar, faço o Pix lá no meu banco e pronto. O dinheiro já está aqui na minha conta caindo em dólares, pronto para ser utilizado no mercado internacional. A partir de agora, oficialmente, você já tem o seu primeiro patrimônio em dólar sediado fora do Brasil. Agora que você já tem dólares na sua conta, se você deixar essa grana parada lá, você pode ganhar com a valorização do próprio dólar em relação ao real, mas você também perde porque os Estados Unidos também possuem sua inflação, certo?
certo? E aí muita gente opta por investir, mas beleza, onde que eu vou investir? Se você tá começando, uma forma simples de entender os dois tipos principais de investimentos do mercado financeiro é lembrar que ou você tá emprestando dinheiro para alguém, ou você tá comprando o pedaço de uma propriedade, certo? Então você pode estar emprestando dinheiro para um banco, para um governo, e aí tem uma taxa para ele te pagar aquela grana com juros, ou você pode estar comprando o pedaço de uma empresa. E uma vez que você compra o pedaço dessa empresa, você pode vender para outras pessoas depois, quando essa empresa, por exemplo, estiver valendo mais. Aí, consequentemente, você ganha dinheiro nesse processo, entendeu? Uma ação, ou estoque em inglês, é literalmente o pedaço, uma fração de uma empresa. Quando você compra essa ação, você não tá botando só um número piscando na tela da sua corretora. Não, você tá comprando, de fato, um pedacinho da empresa que fabrica o iPhone. Quando essa empresa lucra, a tendência é que aquela ação se valorize, o que faz com que você possa ou vender as suas ações ou continuar aguardando, porque em algum momento, quando a empresa começa a lucrar muito e ela não tem como reinvestir essa grana, ela costuma distribuir o seu lucro, que são os dividendos, entre os seus acionistas. Aí você me pergunta, beleza, mas o que faz o preço subir ou cair todo dia quando eu olho? No curto prazo, o preço de uma empresa varia de acordo com a ambição dos investidores, o medo dos investidores, e é muito manipulado por notícias que saem todos os dias, o que faz mudar a percepção de como que aquela empresa vai operar no futuro. Então, às vezes, sai uma notícia do presidente do Banco Central falando alguma coisa que desagrada ao mercado. Então, muita gente perde a confiança naquela empresa, decide vender. Quando muita gente está vendendo ao mesmo tempo, o preço tende a cair, a menos que mais pessoas comprem aquela pressão vendedora. Por isso que a gente não compra olhando apenas o preço. A gente tem que entender o que a gente está comprando de fato, porque o preço vai variar no dia a dia, mas no longo prazo, a tendência é que aquele preço acompanhe o potencial daquela empresa em ser financeiramente saudável e distribuir lucros para os seus acionistas. Quando que a gente deve comprar e quando que a gente deve vender? Eis a questão. Quando você está começando, o ideal é que você use uma estratégia chamada DCA, que significa Dollar Cost Average. Ou seja, todas as vezes que você receber dinheiro, pagar suas contas, você consegue comprar um pouquinho dos teus investimentos. Dessa forma, você garante que mesmo que as ações estejam mais caras ou estejam mais baratas, você vai continuar aportando dinheiro, porque no início, como eu expliquei para você, o preço varia no longo prazo. Então, no início, o que você precisa é desenvolver a disciplina financeira de estar constantemente aportando. E se você mantiver essa estratégia, quando essas ações caírem, você vai ter dinheiro para comprar essas ações mais baratas também. Não caia na armadilha de tentar, como investidor iniciante, ficar adivinhando se uma ação vai subir ou vai cair, qual é o momento exato que você deve comprar ou vender, porque mesmo especialistas falham miseravelmente tentando fazer isso. O momento ideal de você vender ações de uma empresa geralmente está relacionado com aquela empresa ter perdido os fundamentos, ou seja, os motivos que te fizeram comprar aquela empresa inicialmente. Então, por exemplo, você decide investir numa empresa que fabrica placas de vídeo para inteligência artificial e ela está prometendo que ela vai bater a líder do mercado, que é a Nvidia, porque ela tem uma super tecnologia revolucionária, diferenciada, que pode dar certo, pode não dar, mas te convenceu e você decidiu comprar. 2 anos depois, o CEO da empresa emite uma nota para o mercado e fala, pessoal, infelizmente não deu certo, a gente tentou e o nosso time de pesquisa não conseguiu desenvolver a promessa que a gente estava fazendo. A partir daquele momento, a empresa que poderia ser uma promessa para derrubar a Nvidia, agora passa a ser só uma empresa que está ocupando um mercado dominada por praticamente um monopólio, e talvez não faça tanto sentido continuar investindo naquela empresa naquele momento. Então esse pode ser um motivo para você vender, já que você comprou ela lá atrás com essa expectativa, e agora ela já não tem mais, entendeu? Mas agora que você entendeu, eu preciso te dar um banho de água fria. Eu sei que dá muita vontade da gente sair comprando aquelas empresas que a gente ouve falar o tempo inteiro, Nvidia, Tesla, Microsoft, só que esse tipo de atitude se chama stock picking, que é você escolher as ações individualmente, historicamente dão prejuízo para os seus acionistas. Por isso que é tão importante você diversificar. Quando você investe em 5 empresas, por exemplo, você pode errar 4 e acertar uma que paga todo o prejuízo que você levou das outras 4. Só que a boa notícia é que você nem precisa fazer isso ativamente. Você pode utilizar um mecanismo muito poderoso no mercado financeiro chamado ETFs. O ETF basicamente é uma cesta de ativos que compila várias empresas lá dentro, e quando você compra uma ação desse fundo, você basicamente compra um pedacinho de várias empresas. Então a chance de você levar um grande prejuízo por conta de uma empresa específica fica muito pequeno. Geralmente nos ETFs você vai investir em um setor inteiro, em todas as empresas que vendem algum tipo de produto ou em algum país específico. Por exemplo, tem
ETF que só investe em empresa que produz energia no mundo. Então você não sabe qual é exatamente a empresa bem gerida, mas você entende que energia tende a ser algo muito demandado no mundo com o passar do tempo. Então quando você investe nesse ETF, você está investindo mais na tese de que energia vai ser importante do que nos princípios internos da administração, da gestão da empresa específica que você tivesse escolhido, porque você está investindo praticamente em todas. A maior prova do poder dos ETFs está em um estudo famoso chamado SPIVA, que é o S&P Índice versus Active. Esse estudo produziu um relatório mostrando que no período de 15 anos, quase 90% de gestores profissionais de fundos de investimento nos Estados Unidos perderam para o índice S&P 500, que é a média do mercado americano. Deu para entender? Mesmo profissionais que estavam escolhendo ação por ação perderam em relação àqueles que estavam investindo no mercado americano como um todo. Inclusive, tem um ETF na bolsa americana que replica o mercado americano todo, porque o índice se chama S&P 500. É que nem aqui no Brasil a gente tem o IBOV, que é o índice da Bovespa, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem o S&P 500 e o ETF, esse fundo que replica as empresas do S&P 500, se chama IVV. Isso não é uma recomendação de investimento, mas vale a pena você conhecer. Porque pensa, são os maiores gênios de Harvard, de Yale, com os computadores mais caros do mundo, trabalhando 14 horas por dia, não estão conseguindo selecionar ativamente as melhores ações. Imagina você. Quando você compra IVV, você está comprando um pedaço, uma ação de uma cesta que compõe mais de 500 empresas presentes no mercado americano. Lá em 2007, o lendário investidor mais famoso de todos os tempos, Warren Buffett, fez uma aposta que ele investindo no ETF que replicasse o S&P 500, como o IVV, por exemplo, ele teria mais rendimento do que os melhores hedge funds, que são os fundos multimercado, dos caras mais inteligentes do mercado, os principais gestores de fundos, em 10 anos. Aí lá em 2017 foram comparar os resultados. O Warren Buffett com seu ETF tinha conseguido um rendimento de 125% e os hedge funds tinham conseguido a média de 36% de rendimento. Se você quiser que eu traga um vídeo só sobre os principais ETFs do mercado, me fala aqui nos comentários que eu trago também. Caso você tenha interesse em investir no mercado de tecnologia, por exemplo, tem outro ETF muito famoso chamado QQQ, que ele vai investir em Nvidia, ele vai investir em Microsoft, em Meta, em Alphabet, que é do Google. Então, para começar, não tem erro, cara, a estratégia é essa. Abre agora a tua conta de investimentos no exterior gratuita, certo? Compra teus primeiros dólares e vai atrás de investir nos teus primeiros ETFs, fazendo a estratégia do DCA, Dollar Cost Average. Todo mês coloca um pouquinho e não fica tentando adivinhar se tá bom ou tá ruim aquele momento para investir. Vai colocando um pouquinho, porque a volatilidade daquilo não vai fazer com que as suas emoções façam você tomar uma decisão precipitada. Se esse vídeo te deu uma luz para começar no mundo dos investimentos em busca da tua liberdade financeira, me deixa saber isso, curtindo o vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto e até a próxima.